Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Espero que tenham passado uma excelente semana. Nós estamos aqui na nossa live, na nossa escola dominical, né? E só para a questão do registro, para nós darmos início à nossa aula de hoje, nem sempre o que nós pensamos é o que sai pela nossa boca. E isso se chama síndrome do pensamento acelerado. Então eu gostaria de pedir perdão aos irmãos, porque nem sempre o que eu penso é o que sai pela minha boca, né? Então na aula anterior, só para registro, então irmãos, quando eu citei o julgamento em que nós estaremos junto a Cristo julgando os nossos irmãos, só para a questão de correção, o correto é que os julgados serão os outros, os não eleitos, tá? Os não eleitos de Deus. E nós, os eleitos, nós estaremos junto ao justo juiz participando desse julgamento, tá bom? Sendo assim, vamos dar início à nossa aula, a aula de número 2, autoria e inspiração das Escrituras. Tá? Para isso eu convido os nossos irmãos que estejam abrindo suas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 30, versículos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Vamos orar? Santo, santo, santo e eterno Deus, nós estamos aqui, Pai, nesse domingo de Páscoa, para reconhecer, Pai, a Tua grandeza, a Tua supremacia, a Tua soberania, Pai. Reconhecemos, Pai, que nós somos miseráveis pecadores, Pai, que nós pecamos, Pai, no transcorrer dos nossos dias, da nossa vida, Pai, mesmo dormindo, Pai. Mas pedimos perdão a Ti, Pai. Pedimos perdão a Ti, Pai, e agradecemos, Pai, pela Tua misericórdia que o Senhor tem de nós. Agradecemos, Pai, pelas graças derramadas, Pai, durante todos os dias, Pai, dessa semana, em especial no dia de hoje, que nós estamos aqui, Pai, participando dessa aula, Pai. Pedimos a Ti, Pai, nesse momento, Pai, que o Senhor esteja conosco, Pai, usando de mim, Pai, como instrumento Teu, que seja o Teu Espírito Santo me inspirando, Pai, para que sejam as Tuas palavras saindo da minha boca, Pai. Esteja conosco, Pai, no transcorrer dessa aula. É isso que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a pergunta que todo crente faz é: quem é o autor da Bíblia? Todos nós temos essa dúvida, né? Os mais novos, os jovens, acredito que até os mais velhos, tem essa pulguinha atrás da orelha, né? Então a resposta para nós, irmãos, quem é o autor da Bíblia? A Bíblia, ela possui autoria dual, ou dupla, autoria dupla ou dual, né? Ou seja, o homem e Deus, o humano e o divino, né? Deus inspirou o homem, suscitou ao homem que transcrevesse as suas palavras, né? A autoria divina, irmãos, para nós explicarmos, é de onde as Escrituras se originam, é a expressão do Pai. Paulo diz, lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, ela foi soprada por Deus. A palavra que Paulo usa aqui é uma palavra grega chamada theopneustos, né? Então é uma palavra de origem grega que Paulo usa para descrever que é a inspiração de Deus, que é o sopro de Deus para que os escritores humanos a escrevessem, né? Então foi Deus que soprou aos homens, né, essa inspiração através do Espírito Santo, né? A autoria humana, para que o theopneustos entrasse em ação, foram escolhidos certos homens que tiveram essa responsabilidade, a de receber e passar a palavra de Deus em forma de escrita. Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 21, Pedro nos diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, o theopneustos, nessa passagem,
é o que Deus usou, né, para que os homens escolhidos por Ele transcrevessem a sua palavra. Para que a palavra de Deus fosse interpretada de forma correta, foram necessários que 2 elementos humanos ficassem de fora. Então foi necessário que 2 elementos humanos ficassem de fora: a vontade humana e a sabedoria humana. Para que Deus agisse, Ele precisou que esses homens deixassem de fora esses 2 elementos. Então a vontade humana, irmãos, como o próprio Pedro disse aqui na passagem que nós lemos, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Essa passagem, irmãos, nós podemos lembrar de Jeremias, quando Deus encontrou com Jeremias e falou que já o conhecia desde antes do ventre, ele já era escolhido desde antes do ventre da sua mãe. Deus já o havia escolhido, né, para levar a profecia ao povo de Judá. Qual que foi a ação de Jeremias no momento? Jeremias se assustou e falou: Senhor, eu sou apenas uma criança, né? Não tenho capacidade para isso. Mas Deus diz para ele: eu vos capacito, e eu vou te dar a inspiração que você precisa, né? Também aconteceu com Moisés, se nós nos lembrarmos, quando Moisés sobe até o monte, né? E Deus fala para ele ir falar com o faraó, né? Alguns estudiosos dizem que Moisés tinha um problema de dicção. Ele era gago. Então ele fala para Deus: Senhor, como que eu, com esse problema aqui, eu vou falar para o faraó, né? Deus diz para ele: vai lá e fala que o eu sou mandou você fazer as coisas. Não é você que vai fazer, é o eu sou, Deus que vai te usar. Então foram deixados de lado, para precisar ser escrito a palavra de Deus da maneira que foi escrita, foi necessário deixar de lado então a vontade humana e a sabedoria humana. A sabedoria humana está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. A sabedoria humana, irmãos. Todos sabem que Salomão foi o homem mais sábio desse mundo, né? Mesmo ele tendo sido sábio, ele agiu de forma errada. Então, se a gente for fazer as coisas pela vontade nossa, pela sabedoria nossa, pelo entendimento nosso, vai dar errado, né? Todas as coisas que nós vamos fazer sem ter a inspiração divina, sem colocarmos Deus na frente, dá errado. Então, os escritores precisaram deixar a sabedoria de fora e a sua vontade de fora, deixar Deus agir neles. Mas como que nós conseguimos provar que a palavra ela possui a inspiração divina? Irmãos, o primeiro ponto: a palavra ela condena em vez de enaltecer a pessoa. Nós, como seres humanos, como egocêntricos que nós somos, nós temos conosco que nós temos que sermos enaltecidos, né? É tão gostoso quando o irmão fala assim: nossa, o irmão pregou bem hoje, né? A gente fica envaidecido, a vaidade, né? Salomão fala isso, é tudo vaidade, né? A gente se ensoberbece, a soberba, o enaltecimento da vontade humana, é do ser humano. Então a palavra ela condena. Então, se fosse pela vontade humana, o povo judeu, né, o povo de Israel, ele seria enaltecido. Mas pelo contrário, irmãos, em muitas passagens da Bíblia, o povo ele sofre condenação, como lá no livro de Êxodo, como no livro de Deuteronômio, nas profecias. Deus várias vezes ele avisa ao povo que se continuasse errando, continuasse pecando, o povo seria condenado, assim como foi. Ele teve que ser exilado, né? Só para a gente ter um exemplo, lá no livro de Deuteronômios, no capítulo 32,
os versículos 51 e 52. Vamos ler? Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra de fronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Então, nessa passagem aqui, Deus condena Moisés a não entrar na terra prometida. Moisés sobe até o alto, vê Canaã e não pode entrar, né? Porque ele havia cometido uma infração que deixou Deus triste, né? E Deus acabou por condenando-o a não entrar na terra prometida. Ele foi lá, falou com o faraó, trouxe o povo, escolheu os juízes para administrar o povo, mas na hora do vamos ver, ele pisou na bola com Deus e não pôde entrar na terra de Canaã. Ou seja, então, a palavra condena. Podia passar escrito, se fosse pela vontade humana, né, passaria despercebido isso aqui, mas não. Deus quis revelar para nós que até mesmo o escolhido dele não pôde usufruir da terra prometida. A palavra, ela não esconde os pecados dos heróis. Um herói do livro, um gibi, uma revista em quadrinho, eu chamava de gibi, né? Mas eu sou velho já. Vocês nem sabem o que é gibi. Gibi para vocês é paçoquinha. Mas não. É uma revista em quadrinho, o gibi. Os heróis, vamos pegar da Marvel, os heróis da DC, eles cometem erros, mas é passado um pano em cima do erro dele, e eles, como disse no primeiro ponto, eles são enaltecidos, né? Eles são agradecidos, eles são heróis. Mas a palavra de Deus é diferente, né? A palavra ela não esconde os defeitos, os pecados dos heróis. Se a Bíblia fosse escrita somente através da inspiração humana, somente pela vontade humana, provavelmente os reis seriam vistos como pessoas corretas, como vários outros contos, né, seculares, e não como pessoas pecadoras, pessoas que muitas vezes agem de forma corrupta, pessoas que agiram de forma corrupta. Um exemplo é Davi. Quando Davi sentiu o desejo carnal por Batseba, ele mandou matar o seu melhor amigo, né, para ficar com a esposa dele. Outros personagens, como Abrão, como Jacó, como Moisés, que nós acabamos de ler, como Saul, que não largava da sua espada, por quê? Porque ele tinha o desejo de matar Davi. Salomão, que era o homem mais sábio do mundo, por mais que ele fosse sábio, ele errou, pecou, teve várias mulheres, não era para casar com mulheres de outras nacionalidades, ele acabou casando e foi contaminado por essas mulheres, né, pelas religiões dessas mulheres. Pedro, né, que é considerada a pedra fundamental da igreja, não a pedra angular, a pedra que Jesus plantou a igreja. Pedro falou para Jesus que ele nunca abandonaria Jesus, que ele nunca negaria Jesus. Quando Jesus foi preso, na noite a noite que antecede a sua morte, né, o seu julgamento, a sua morte, as pessoas viram: você não é seguidor daquele Galileu? Ele falou: não conheço. E acabou negando 3 vezes a Cristo, que era seu companheiro, né? E Pedro, foi onde foi plantada a igreja nossa. Paulo, que foi escolhido no deserto de Damasco, cometeu vários pecados, ele mesmo disse que ele tem um espinho na carne. E vários outros que foram heróis da fé, mas foram pecadores como nós e não tiveram seus pecados escondidos. Então, como na leitura anterior nós vimos que Moisés faltou no cumprimento do seu dever, ele foi penalizado não entrando na terra prometida. Então Deus, por mais que seja escolhido dele, que seja um herói da fé, Deus ele não enaltece, pelo contrário, ele faz com que esse pecado seja mostrado, né? A palavra mesmo, ela se diz inspirada por Deus, né? Ela se revela inspirada por Deus. Por quê?
Por pelo menos 2.500 vezes aparece a expressão "assim diz o Senhor", ou algumas expressões semelhantes a essa, que revelam de forma intrínseca que é Deus falando, né? Que é Deus ordenando, como eu disse para vocês agora, que Deus falou com Jeremias, Deus falou com Moisés, Deus falou com Samuel, né? Lá em Êxodo capítulo 4, no versículo 22, Deus fala: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, meu primogênito. Então Deus revela a si mesmo na palavra, né? Outro ponto, irmãos, o poder transformador da palavra. Esse ponto é muito interessante. Esse ponto é muito interessante para nós. O poder transformador da palavra. Algum de vocês conheceu uma pessoa que esteve detida, presa, cumprindo pena, né? Ele foi dado de presente todos os livros do Harry Potter, né? E essa pessoa, durante o tempo que ela ficou presa, ela leu os livros do Harry Potter do início até o fim. E depois que essa pessoa foi liberada, cumpriu sua pena, essa pessoa saiu de lá e começou a pregar a palavra de Harry Potter. Ela foi transformada pela palavra de J.K. Rowling, né, que é a escritora do livro. Eu não conheço ninguém. Vocês conhecem? Eu não conheço ninguém, irmãos. Me desculpem. Mas, irmãos, nós já vimos e testemunhamos vários irmãos e irmãs que foram detentos, eram usuários de droga, alcoólatras e muitos outros que andavam perdidos pelo mundo, que a partir do momento em que foram apresentados a palavra de Deus, tiveram suas vidas transformadas. Em qualquer parte do mundo existem relatos dessas transformações através do poder transformador que a palavra de Deus impõe a quem lhe conhece e faz uso a todo momento, em todo momento. Até eu, irmãos, sou transformado diariamente pelo uso da palavra. Eu acredito que o Denis é transformado pela palavra, o reverendo Vandel, né? Vários irmãos da igreja, vocês, irmãos, né? Acredito que tem testemunho sobre isso nas suas vidas, porque a palavra de Deus ela é viva, né? Todo dia ela nos transforma. Às vezes você lê uma passagem hoje e ela não fala nada para você, né? Mas daqui uns dias, daqui um mês, daqui um ano, você vai ler aquela palavra de novo, ou ouve aquela palavra sendo lida por um irmão e sendo explicada, e aquela palavra te transforma, move você. Irmãos, a palavra ela possui uma excepcional consonância. Então, de novo, a palavra ela possui uma excepcional consonância. Por mais que ela tenha sido escrita em um espaço de tempo tão grande, por pessoas de várias formações, reis, profetas, legisladores, generais, governadores, sacerdotes, pescadores, médicos, e ela foi escrita em várias circunstâncias. Ela foi escrita no deserto, ela foi escrita em palácios, ela foi escrita em meio a guerras, ela foi escrita em prisões, como Paulo escreveu algumas de suas cartas de dentro da prisão. Assim mesmo, nós podemos lê-la como se fosse um só livro, como se fosse o mesmo autor que a escreveu, com algumas poucas diferenças de expressão, mas com o mesmo sentido literal. Então, é uma coisa tremenda isso, irmãos. A palavra ela foi escrita entre 1500 e 1600 anos, em torno de 40 escritores diferentes, né? Foi escrita, como disse aqui, por reis, por profetas, por legisladores, por generais, governadores, por pescadores, que eram pessoas que eram iletradas, que não haviam estudado, assim como ela foi escrita por médicos, como Lucas, né? E o mais interessante é que quando nós lemos a palavra, é como se fosse o mesmo escritor, desde Gênesis até Apocalipse, como se fosse o mesmo escritor, havendo pouquíssimas diferenças na forma de se expressar. Existem
palavras semelhantes, como no inglês existe remember, né? Quer dizer lembrança, mas não quer dizer saudade. Saudade é só algo que o povo português e o povo brasileiro sentem. E assim existem certas expressões idiomáticas que pode ser que não se encaixem. Então os tradutores precisam se encaixar. Mas se você lê, então, de Gênesis a Apocalipse, você vai achar que é o mesmo escritor. E é mesmo. É o mesmo escritor. Né? É Deus passando a sua palavra através de mãos humanas. Então, irmãos, conseguimos provar que a palavra possui inspiração divina, porque a palavra ela condena em vez de enaltecer. A palavra ela não esconde os pecados dos heróis. A palavra ela mesma se diz inspirada. A palavra ela transforma. A palavra tem o seu poder transformador. A palavra ela possui uma excepcional consonância, como eu disse, desde Gênesis a Apocalipse. Você lendo, se você der para uma pessoa que não conhece a Bíblia, ela vai achar que foi a mesma pessoa que escreveu, porque ela vai achar que Moisés escreveu de Gênesis até Apocalipse, e não que houveram vários escritores no inteirinho de 1500, 1600 anos, foram 40 escritores. Bom, irmãos, nós encerramos a nossa aula. Eu espero que os irmãos tenham compreendido sobre a autoria das Escrituras, né? Deus inspirou vários irmãos no passado a escreverem as suas palavras, para que hoje nós sejamos norteados em como agir, como caminhar, como pensar, como falar, isso até a chegada do reino, até a volta de Jesus. Tá bom? Irmãos, eu espero que essa aula tenha sido boa para vocês. Espero que eu tenha me expressado de forma que os irmãos possam ter compreendido. Se os irmãos ficaram com dúvida, coloque embaixo aí a sua dúvida, manda para mim, eu vou ter o prazer de responder, tá bom? É um prazer responder. Assim como também se passou alguma coisa que eu falei alguma coisa, né, como eu sempre falo, se falo demais, quem fala demais acaba falando coisa que não deve, né? Então a minha cabeça às vezes pensa e a minha boca fala outra coisa, né? Mas é a inspiração de Deus, até nesses momentos. É Deus agindo em cada um de nós. Eu gostaria de convidar os irmãos para que se inscrevessem no nosso canal. Nós precisamos de muitos inscritos, até para nós podermos fazer nossas lives ao vivo, tá? Então nós precisamos de uma certa quantidade. Então pede para o seu tio, para sua tia, para o seu avô, para sua avó, para sua mãe, para os seus filhos, se inscreverem no canal. Nós precisamos atingir uma certa quantidade, se não me engano são 100 inscritos que nós precisamos ter, tá bom? E por enquanto nós vamos assim, dessa forma que nós estamos, né? O que Deus preparou para cada um de nós. Também aqui do lado tem um sininho. Eu peço para que você clique nesse sininho, porque cada vez que tiver um conteúdo novo no canal da Igreja Presbiteriana de Buri, você vai ser alertado, vai chegar um chamado para você, um alerta para que tem conteúdo novo, tá bom? Então eu desejo para vocês um domingo abençoado, um almoço de Páscoa abençoado, que vocês tenham uma tarde abençoada de descanso em família. E à noite eu convido vocês para que estejam conosco novamente, às 19h30, no canal da Igreja Presbiteriana de Buri, participando do nosso culto. O culto a Deus Pai, Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Desejo um ótimo domingo. Vamos abaixar nossa cabeça e vamos orar. Deus Pai, Deus de eterna e infinita grandeza, nós te agradecemos, Pai, por permitir que nós, nessa manhã de domingo, estivéssemos juntos aqui, Pai, aprendendo mais, Pai, sobre a Tua inspiração divina agindo nos escritores da Bíblia, Pai. Pai do céu, muito obrigado, Pai, por agir na vida desses irmãos, Pai. E peço, Pai, que continue agindo na nossa vida como agiu na vida desses irmãos, Pai, para que nós possamos, Pai, cada dia mais compreender da Tua palavra, Pai. Essa palavra viva, essa palavra transformadora, essa palavra, Pai, que nos exorta e nos ensina como agirmos nos momentos da nossa vida, Pai. Obrigado, Pai, pela manhã que nós tivemos.
Esperamos, Pai, que à noite nós possamos nos encontrar novamente com saúde, Pai, diante de Ti, cultuando o Teu santo nome. É isso que eu peço e agradeço no nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém.